recebi uma denúncia de negligência e na denúncia estava relatando que a criança só era alimentada com macarrão instantâneo, né? Ou miojo. Os casos de desnutrição, pelo menos os que eu tive ao longo desses anos, tinham mais a ver com falta de zelo, afeto e proteção. A gente protege a criança desde a barriga. Então... Boa tarde a todos. Hoje nós estamos aqui gravando nosso primeiro podcast do curso de nutrição. E nós temos a honra de receber hoje o pessoal do Conselho Tutelar, que é a Liane e o Rafael. Nós vamos abordar vários assuntos que eu acho muito interessante para a sociedade, para conhecer mais o trabalho de vocês. É uma honra tê-los aqui conosco. A gente vai falar hoje sobre um tema muito legal, que é a alimentação, que é da nossa área, né? Nós somos estudantes do curso de nutrição. Eu, Shirley, Murilo e Matheus, nós preparamos algumas perguntas para vocês nos orientarem e orientar também uma grande parte da população que sabe que existe o Conselho Tutelar, mas, de repente, não sabe aonde atende, o que pode fazer, ou como eles têm acesso ao Conselho Tutelar. E, para começar, nós vamos falar sobre o Conselho Tutelar. O que faz o Conselho Tutelar? Como ele age? Como a população pode chegar até vocês? O que vocês têm para contar para a gente da história do Conselho Tutelar na cidade de Santos? Boa tarde, eu quero agradecer pelo convite, também é uma honra poder participar desse primeiro podcast com vocês. Meu nome é Liana Schlicht, eu sou conselheira tutelar, meu primeiro mandato, eu iniciei dia 10 de janeiro de 2024, né, e eu atuo na Zona Central. Aqui em Santos a gente tem 3 conselhos tutelares, da Zona Leste, da Zona Noroeste e da Zona Central. E eu atuo na Zona Central, eu, o Rafael e mais 3 colegas, somos em 5. Se apresentar. Bom, muito prazer, né? Obrigado pela acolhida, Chile, prazer todos é os meninos, nosso. essa equipe aqui maravilhosa. Meu nome é Rafael Moura, eu estou como conselheiro tutelar praticamente desde 2016, né, que foi o meu primeiro mandato, então estou há 3 mandatos aí exercendo essa função. A Liana bem explicou, né, o Conselho Tutelar em Santos é dividido em 3 regiões, né, Noroeste, Centro e Leste. O Conselho Tutelar iniciou praticamente em 1990 com o Estatuto da Criança. E em 93, Santos foi uma das primeiras cidades do Brasil a criar, né, o Conselho Tutelar, através da legislação, junto com o Conselho também de Direitos, né, o CMDCA. E, assim, a função do Conselho, na prática, é praticamente prevenir e atuar em situações de risco ou violações de direito, né, das crianças e adolescentes. Então, a questão, o que é a violação de direito, né? O conceito da violação de direito é qualquer situação que possa ameaçar ou a integridade física, moral, psicológica, né, da criança e do adolescente, e também os direitos, né? O que é a garantia de direitos? Na verdade, todos nós, assim, precisamos esclarecer isso, porque muitas pessoas falam, os adolescentes têm direitos, mas não têm deveres, né? E, na verdade, a lei ela coloca a criança e o adolescente como pessoas em desenvolvimento que têm como prática, um responsável que garanta os direitos, né? Então, a criança tem o direito e embutido o dever de ir para a escola. Mas tem um responsável por trás ali que tem que fazer esse dever do responsável, né? Garantir, né, esse direito. Tanto na questão da educação e na parte da nutrição também, o direito à saúde, né? Então, é um direito fundamental, é o primeiro que aparece no ECA, né, no Estatuto. Então, é o direito à vida e à saúde. É o primordial, né, da gente garantir. Nós vamos falar bastante hoje em relação à nutrição, né? Principalmente relacionada às crianças. Porque quando se fala em desnutrição, pensa só que é uma criança que está mal alimentada, que tem baixo peso, e a gente vai destrinchar esse assunto na questão da obesidade infantil. A gente vai fazer algumas perguntas para vocês também, para saber como chega, como essa criança chega, que vocês percebem essa desnutrição. Porque, muitas das vezes, elas têm um pai que tem aos pais, ou ao pai ou à mãe, que ele já tem algum problema, ou com vícios, né? Às vezes ela sofre violência, às vezes ela não tem o acesso à alimentação correta. Pode ser até que tenha na geladeira dela, mas o pai, às vezes, por um vício, bebeu, ali essa criança ficou sem se alimentar. Chega isso frequentemente para vocês, assim, direcionado não só para violência, mas para desnutrição,
para a criança estar ali com uma falta de alimentação ou com excesso de alimentação ou uma alimentação inadequada? Às vezes eu tenho algumas patologias clínicas também já. Vocês conseguem diagnosticar isso? Eles vão fazer algumas perguntas também mais direcionadas sobre o direito da nutrição e o direito da alimentação, que é um dever, né? Deveria ser de chegar alimento em todas as mesas e que, infelizmente, a gente sabe que não acontece. Como você disse, né, nessa garantia do direito, em questão da alimentação, eu acredito que seja um dos principais tópicos nos dias atuais, principalmente com um grande aumento da insegurança alimentar, da fome, não só no Brasil, como no mundo todo. Como vocês lidam, assim, principalmente com essa questão da falta de alimentos ou dessa insegurança alimentar infantil? Então, é importante salientar que a gente recebe as demandas através de denúncias, né? Então, a gente recebe denúncias da sociedade, da escola, de vizinhos, muitas vezes encaminhados das UBS, de hospitais, né? E é assim que chegam as demandas pra gente. O Conselho Tutelar não é um órgão técnico, então a gente não diagnostica se a criança está desnutrida ou sofrendo com essa questão da falta de nutrição. Quando há uma denúncia, uma demanda e uma desconfiança, né, conversando com a família ou muitas vezes com a criança e com o adolescente até em separado, né, a gente faz encaminhamentos para que a rede municipal atue para que essa criança não sofra, né, da desnutrição ou de qualquer outro problema que ela possa estar vindo a ter. Né? Sim, o conselho, às vezes, a gente pode pensar que é um trabalho isolado, né? O conselho tutelar sozinho. Sim. Mas, pelo contrário, o conselho trabalha junto com a rede de proteção, né? A gente chama de Sistema de Garantia de Direitos. Então, tem o CRAS, né, no território, que auxilia a questão de vínculos, de benefícios, né? Benefícios sociais. Tem o CREAS, que lida com a questão de violência, né? E, enfim, questões de rompimento de vínculo. Tem a saúde, tem as UBS, as UPAs, né, os hospitais, todos esses órgãos são parte desse sistema, grande sistema, né, de garantia de direitos. E o Conselho ele atua em articulação com esses órgãos. Então, a Diana bem explicou, a gente vai fazer o encaminhamento. Né? O Conselho ele é um órgão que apura denúncias, que fiscaliza, mas principalmente a gente tem que ter uma provocação, né? Tem que receber uma provocação por denúncia, enfim. E aí a gente vai apurar, constatando essa violação, essa questão de desnutrição ou de obesidade, enfim, infantil, na adolescência, a gente encaminha para órgãos de saúde, né, tanto para a OBS, fazer um acompanhamento no território, e também, em alguns casos, para saúde mental, né, porque eu lembro de alguns casos aí, ao longo desses quase 10 anos aí de gestão, que pude trabalhar, em que por exemplo, no caso da obesidade, o que vinha, o pano de fundo dessa obesidade não era a questão nutricional, mas uma questão de saúde mental, de depressão. Então, foi aí que a gente fez o encaminhamento ao CAPS, né, o CAPS-I, que é o órgão específico para lidar, né, com o médico, né, o psiquiatra, psicólogo, os operadores sociais, enfim, todos os técnicos ali para acompanhar esse adolescente até que consiga se desvencilhar, romper, né, esse mal, né? Claro. Aproveitando o gancho que você falou sobre tem muitos casos, tá? Eu queria que vocês contassem 1 ou 2 casos pra gente de alguma situação que às vezes alguém que pode estar nos ouvindo passa por esse problema ou já conhece algum vizinho que tem esse problema e não foi diagnosticado ainda de uma violência. Que vocês contassem pra gente um caso que vocês vivenciaram, que chamaram muita atenção, que foi marcante para vocês em relação a uma criança, um adolescente. Eu gostaria que vocês colocassem isso pra gente. Mas nessa área? Isso. Na área de nutrição? Na área de nutrição. Eu não sei. Assim, eu particularmente, como eu disse pra vocês, eu tô há 1 ano e meio, mais ou menos, né, atuando. Então, eu não peguei ainda nenhum caso de desnutrição, né? Eu já peguei casos de extrema vulnerabilidade familiar, onde a família não tinha recursos para comprar alimentos mesmo, né? E eles pedem ajuda pra gente com cesta básicas e a gente pergunta se recebe benefícios, então esse encaminhamento específico é pro CRAS. E né? Depois é feito um acompanhamento? Como que vocês... Sim, a gente envia o pedido pro CRAS, né? Uma requisição de atendimento para eles.
E aí eles vão chamar a família e eles vão fazer esse acompanhamento. É o CRAS que vai O CRAS fazer. que vai dar sequência nesse acompanhamento. Isso, aí ele vai oferecer as cestas básicas, os benefícios que a família tem direito, se for o caso, né? E vai assistir dessa forma. E aí a gente costuma pedir relatório de devolutiva para ver como é que está sendo o atendimento à família, né? E aí a gente vai acompanhando dessa forma. Sim. Acho que o Rafael deve ter algum caso, que ele falou que ele tá já no terceiro mandato dele, na terceira. Eu mencionei um, né, esse em sim. específico, né, que era uma questão, já faz alguns anos já, né? Quando eu, na época, estava na zona noroeste, e aí era um caso de que um adolescente tinha uma questão de obesidade e o pano de fundo era a questão da saúde mental, né, da depressão. E aí, na prática, assim, um dos papéis nossos é requisitar os serviços, né, requisitar o atendimento da rede aquele adolescente, né, foi o que eu fiz. E aí, com o tempo, ele foi fazendo acompanhamento no CAPS, várias rodas de conversa, enfim, o atendimento também, né, de saúde mental. E aí conseguiu tratar essa questão. A saúde ele tem um fluxo próprio, um protocolo próprio, né, de atendimento, Sim. de agendamento, atendimento semanal. Então, isso foi bem bacana, assim, ver essa evolução dele. Tá. O Matheus também vai fazer uma pergunta? Não, em questão desse tempo que vocês estão trabalhando e tudo mais, qual você acha que é a maior demanda, assim, nessa questão da nutrição, de obesidade ou desnutrição, do que você viu, das informações, qual que é essa maior porcentagem para algum lado? Ou... Assim, a questão nutricional, pra gente, é uma demanda que não chega tão alta, né? Então, os casos que mais demandam são de conflitos, de agressão física, enfim, né, e eventualmente de abuso, né? Mas os poucos casos que chegam, né, nessa questão de desnutrição, principalmente, no geral, tem a ver, ou como a Liana trouxe, né, essa questão da falta de recursos mesmo, né? A gente vive uma recessão, né, uma questão econômica muito difícil, uma situação econômica difícil, né, o nosso país. E as famílias vêm procurar auxílio, né? E aí a gente encaminha o CRAS, né, que na prática é o órgão que vai fazer esse acompanhamento e vincular a família a algum benefício, até eventual, né? No caso de cestas, né? Quando pode. Mas os casos de desnutrição, pelo menos os que eu tive ao longo desses anos, tinham mais a ver com falta de zelo, afeto e proteção. Eu vou falar assim, esse termo porque a gente fala negligência, só que a negligência ela explica alguns casos, né, de reiterada mesmo falta de atenção. Mas tem outros casos que tem questões de saúde mental envolvida, né, do cuidador. Então, aí não dá para falar que ele é negligente se não tem condição nem de compreender o que está acontecendo ao seu redor. Mesma, né? Então, a gente é um cuidado que eu acho que é importante tomar quando a gente fala de negligência. Existe a negligência, mas a gente tem que tomar cuidado com essa palavra, né, quando usa. E querendo ou não, quando vocês acompanham um caso, uma coisa meio que já leva a outra e tá tudo meio que interligado. Acredito que o Matheus vai falar um pouco disso agora. Na verdade, ia voltar um pouco quando a gente estava falando sobre a relação entre a segurança alimentar e ia pedir para vocês comentarem também sobre a violência doméstica que acontece também. A gente sabe que, às vezes, da própria alimentação, né? Às vezes, a própria família, eu acho que às vezes não tem a condição de poder oferecer uma alimentação para a criança e às vezes, assim, eu acho que vocês poderiam falar um pouco para a gente de como seria quando chega essas demandas para vocês da violência da criança e mais ou menos qual é o estado nutricional dela. Por favor, gente, caso chegue. Assim, dependendo do caso, né, quanto menor for a idade da criança, mais grave, né? Então, daí a gente depende muito e requisita esse serviço o apoio da saúde, né? Da saúde no território, da UBS, da Unidade de Saúde da Família, né? Que são alguns técnicos que ficam no território e fazem visita e buscam vincular a família aos serviços, né, de saúde, atenção em saúde. Então, esse pessoal da ponta consegue fazer tudo acontecer, né? A gente faz em rede, né, esse trabalho, mas a gente depende muito deles, né? E eles têm esse comprometimento. E isso que faz a criança, quando está nessa situação de risco, de vulnerabilidade, né, de desnutrição, também evoluir, né? Tem um outro trabalho também que é feito, que muitas vezes não é percebido pela sociedade, não é notado,
da Pastoral da Criança, né? Que é um tipo de voluntariado de pessoas da Igreja Católica que nos territórios fazem um acompanhamento, né? É um trabalho antigo que vem lá, se não me engano, dos anos 70, 80. Sim, muito aplicado nas comunidades, né? Isso. E aí, quando há casos de desnutrição, eles ofertam também aquela multimistura, né? Que são vários alimentos que são processados ali para trazer proteínas, enfim, os nutrientes que são necessários, né? E isso é feito nos territórios através das igrejas e às vezes e não é um trabalho que muitas vezes está exposto, né? Não está sendo notado muitas vezes. Então aquela pessoa simples, uma senhora que já tem uma aposentadoria, que já tem um tempo livre e que se escolhe doar o seu tempo para ajudar essas crianças. E eles fazem um atendimento sistemático, pesam, acompanham, né? Buscam também o apoio da rede. Então também é um trabalho que eu lembrei agora que importantíssimo. Né? Muito legal. É muito válida a divulgação desse trabalho, porque vem complementar. É que você falou, ninguém trabalha sozinho, né? Uma andorinha só não faz verão. Existe todo um contexto de vários órgãos trabalhando juntos para que essa informação e a ajuda chegue à criança que precisa desse atendimento. Eu acho interessante a gente saber disso e poder passar para quem estiver assistindo, que às vezes o que a gente pensa é que tudo é conselho tutelar, né? Tudo manda pro conselho tutelar e a gente não sabe. É só com vocês, então é interessante a gente saber que esse caso chega para vocês e a gente vai dividindo entre outros setores. Direcionando os setores. A gente também tem reuniões, alguns casos que tem essa complexidade, né, que tem esse risco, a gente tem reuniões de rede, né, a gente faz reuniões com esses atores. Assistente social, psicólogo, operador. Tem nutricionista nessa? Dependendo do caso, sim. Ah, legal. Porque geralmente, as últimas reuniões, pelo menos, que eu participei, eram casos relacionados à questão de violência doméstica, né, e conflitos e rompimento. Então, aí era mais a saúde mental e o CREAS, né, que é fundamental, né, na ponta. Eu já participei de uma reunião de rede que era de uma gestante que não estava fazendo acompanhamento pré-natal, né, porque o Conselho Tutelar guarda a criança desde a barriga, né? A gente protege a criança desde a barriga. Então, bem lembrado. Quando as mães não fazem pré-natal, nós somos acionados, né? E existe aqui na nossa região do centro muitas mães que são moradoras de rua, né? Sim. E aí existe o consultório na rua, que também é da rede, e ele atua atendendo essas mães. Então, eles buscam a mãe na região que ela costuma ficar, leva para fazer exames, quando ela aceita, né? Quando há a aceitação. Quando não há, aí a gente tenta fazer reuniões, né? E eu participei de uma que tinha uma nutricionista, né? Justamente porque a mãe precisava se alimentar para que a gravidez fosse bem, né? E o bebê nascesse com saúde. Existe esse caso também da gestante, que aqui na nossa região do centro acontece muito, de gestante de rua. Tem uma grande demanda de moradores de rua também. E essas mulheres são extremamente vulneráveis, né? Extremamente vulneráveis. Uma gravidez, às vezes, nem sempre desejada. E é importante falar, porque a nutrição faz parte desde da mulher engravidar, né? E no ventre, sim, a criança ali está protegida, tanto pelo conselho tutelar, tanto pela nutrição. A gente queria entrar numa situação também, a gente está falando sobre alimentação, vocês explicaram que, primeiro, não chega diretamente essa questão. Olha, a criança está a denúncia não parte a criança está sem comer, ou eu estou vendo que a mãe não dá comida para essa criança, a gente vê que não tem comida dentro da casa dela, tal. Chega mais uma questão de uma violência. E dentro dessa violência, por exemplo, a criança apanha muito, essa criança fica trancada o dia todo. Se ela fica trancada o dia todo, e muitas vezes não vai na escola, e na escola que ela tem essa alimentação. Então, eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, que seria praticamente o abandono de incapaz, né? Abandono não só na questão emocional, mas nessa questão de vida, de sobrevida, que a criança precisa se alimentar, precisa ter uma estrutura para se tornar um ser humano, né? Para crescer, para se desenvolver, tanto fisicamente, né? Na questão de desenvolvimento físico mesmo, ganhar peso, ser uma criança nutrida, para também não ter essa questão da obesidade que gera, assim, a criança hoje pode ter várias patologias, diabetes, pressão alta, problemas cardíacos, justamente por causa da má alimentação. O que vocês acham que poderia ser feito para melhorar, ou essa informação, algum trabalho ser feito, assim, até juntamente com a própria universidade,
para divulgar melhor sobre essa questão de nutrição. Qual é a ideia de vocês? Queria que vocês explanassem um pouco a respeito disso do abandono, né? E sobre essa questão alimentar. Quer falar? Assim, a questão alimentar às vezes é um tabu, né? Porque cada casa funciona de um jeito. E a gente precisa saber separar o joio do trigo, né? E o que é falta de suprimentos, né? Insegurança alimentar do que é uma negligência. Então, quando você traz essa questão do abandono, na verdade não abandono, mas você falou uma situação, né, da criança sozinha, criança em casa, aí seria um abandono de incapaz, né? Então o abandono de incapaz acaba incorrendo em crime, o que é muito delicado. Então a gente precisa entender o contexto e buscar afastar a criança, né, dessa situação de risco. Quando a gente fala de nutrição, a escola, na prática, é o lugar primordial que a criança tem que estar, é obrigatório, né, a partir dos 4 anos que a criança esteja na escola. E acaba que a escola, muitas vezes, é o lugar onde essas crianças que têm uma dificuldade alimentar, uma insegurança alimentar em casa, acabam fazendo as refeições, né? Então, praticamente, dependendo da escola, se for período integral, ela vai ter ao menos 3 refeições, né, por dia. Garantidas, né? Garantidas. E às vezes é a única alimentação que essa criança vai ter durante o dia. E nem sempre por negligência, às vezes por uma questão financeira mesmo, de dificuldade que a gente tem no nosso país. Isso, né? E uma alimentação que a gente tem certeza que é balanceada, porque tem um nutricionista organizando tudo isso, né, cuidando para que as crianças recebam aquela quantidade específica de comida, né, com aquela variedade de alimentos para poder trazer aqueles nutrientes que a criança precisa para o desenvolvimento físico e principalmente mental, né? Então, a escola, na verdade, é um grande termômetro, né? E a evasão escolar, as faltas escolares acabam trazendo para a gente entra no radar, né? Traz uma preocupação. E aí a gente começa a buscar a família, entrar em contato com a família, por que está faltando, o que está acontecendo, porque dependendo do caso a criança pode estar em risco. Essa informação chega para vocês através da escola? Sim. Através da escola. Sim, a escola costuma mandar relatórios. Né? Vocês fazem essa análise de... Inclusive, eu estava lembrando aqui que eu recebi uma denúncia de negligência e na denúncia estava relatando que a criança só era alimentada com macarrão instantâneo, né? Ou miojo. E aí, nesses casos, a gente também pode pedir para a OBS, né? Para a saúde, no caso, o encaminhamento para nutricionista, né? Sim. Muitas vezes. E quando a família não consegue agendar por algum motivo, eles levam o encaminhamento lá para o conselho tutelar e a gente requisita o agendamento da especialidade. Não só de nutricionista, mas de qualquer outra especialidade que a família está precisando, né? A gente tem muitos casos de neuro. Então, o conselho tutelar também, né? Eu estou dizendo isso para quem está nos ouvindo saber, que a gente pode auxiliar no agendamento de consultas, porque muitas vezes as especialidades, o município às vezes não tem agenda, né? Fica mais dificultoso para agendar. A mãe vai até nós e a gente requisita para o município o agendamento e sai muito mais rápido do que as vias normais, né? E uma dessas especialidades é a nutricionista, quando as técnicas que atendem, né, ou do CREAS, ou do CRAS, ou da saúde, vê necessidade na criança através de exames ou até de exame clínico, né? E é muito legal isso, né, Matheus? Porque dá para entender que o Conselho Tutelar faz um papel importantíssimo de divulgação. Tipo assim, as pessoas não vão lá só para... o Conselho Tutelar não está ali para tomar uma decisão referente aos tutores. Ele está ali para orientar, para auxiliar, para trazer, para ajudar. É um apoio, né? Seria um apoio para a família. Sim. Então, assim, às vezes ninguém está lá para criticar porque você tem um miojo para dar para o seu filho, mas te colocar um caminho que você possa seguir para dar uma alimentação. Justamente. E incluir todos os nutrientes que é necessário para a formação, para a criação dele, para o desenvolvimento. Justamente isso, quando a escola envia esse relatório para vocês e vocês chegam até os pais, qual é o contato, como é a forma que eles lidam com vocês? Tipo, eles são receptíveis ou tem um pouco de, né,
que eles estão fazendo aqui? Vão tirar meu filho de mim? Algo do tipo. Depende, né? Acho que varia. Tem pai que já sabe da função do conselho, né? Então, por algum motivo já teve contato, né? Então, não, é tranquilo. Mas tem outros casos que os pais vêm com medo, né? Achando que a gente vai chegar lá e vai abrigar a criança e tal. E não é assim que funciona, né? Que só vem com uma crítica, né? Já vem para criticar. Isso, mas vem me assim, corrigir, isso tem, assim. tem uma coisa de fundo, no final das contas, é que a lei mudou em 1990. Né? Até 1990, antes, vigorava o Estatuto do Menor, o Código do Menor. Né? Então, era uma outra abordagem. É uma abordagem que buscava afastar o adolescente que estava na rua, apresentar ao juiz. Era um outro sistema jurídico. Né? Então, depois do Estatuto, assim, a maior parte das pessoas de 50, 60 anos lembra dessa época, né? De vir um carro com uma landau e tinha um comissário de menor que levava o adolescente que estava numa situação irregular, apresentava o juiz que determinava alguma coisa naquele momento. O ordenamento mudou e aí o ECA trouxe uma nova roupagem. Ao invés de olhar a criança só numa situação irregular e o adolescente, olhar a criança como um sujeito de direitos. Né? Então, aí a gente muda a forma de observar a criança, né? Então a gente busca acolher, busca garantir os direitos. Então tudo isso acaba que quando a pessoa vem no conselho pode vir tanto assustada e aí a gente busca esclarecer, olha, a gente não tem homem do saco aqui, ninguém vai sair carregando seu filho, né? Pelo contrário, a gente quer que ele permaneça na família desde que protegido, estudando, com vacinas atualizadas, né? Com a boa nutrição. Que a ajuda é pro bem. A gente, principalmente nós somos mães, né? A gente não sabe de tudo. E às vezes você comete algumas falhas, às vezes até tem dúvidas a respeito de como fazer, como alimentar. E assim, e o Conselho Tutelar vem para ajudar até uma mãe que às vezes tem essa dificuldade ou sofre uma violência dentro de casa e está ali com a criança e não sabe aonde vai ter um apoio. Eu tenho certeza que ela terá o apoio lá com vocês. E por essa fama, né, de bicho-papão que o Conselho Tutelar tem, geralmente as escolas, no início do ano, convidam a gente para participar da reunião de pais, aquela primeira reunião de pais do ano, para a gente explicar para os pais o nosso papel, né? Porque às vezes realmente a escola precisa que a gente intervenha em alguma situação de algum aluno e as mães já ficam, né, receosas, muitas agressivas, inclusive, quando falam em Conselho Tutelar, né? Então a gente já vai e explica essa abordagem. E eu acho que você perguntou como que a gente chega nessas famílias, né? É via notificação, né? Quando a gente recebe o relatório, vem com o endereço da família, né? E a gente tem um notificador, né? Um notificador em cada base do Conselho Tutelar, que ele leva a notificação e fala para ela, né? Olha, tal dia, em tal hora, o Conselho Tutelar comparecer lá para ver, ou aí vocês ela irem até eles. Geralmente eles vão até nós. Normalmente é o contrário, eles vão até vocês. O notificador vai e chama para ir no horário designado no dia marcado que vai estar na notificação e a gente recebe eles lá. Muitas chegam receosas, muitas chegam com medo, sem saber o que está acontecendo, porque muitas não sabem por que foram chamadas. Algumas já sabem, já imaginam, tem uma ideia, né? Eu não estou fazendo direito o que eu deveria fazer, alguma coisa assim. Ou porque teve muitas faltas, aí já imagina que é por causa disso, né? E muitas vêm agressivas mesmo. Hoje mesmo eu tive que fazer uma ligação, porque a escola me pediu algo, e ela foi bem agressiva, mas você vai falando com um jeitinho, assim, pra mãe perceber que a gente tá querendo o bem do filho dela. Não quer prejudicar, nem tirar o filho da família, né? A gente só quer que seja resolvida a questão pra criança vá bem em todas as áreas da vida dela, né? É isso. Em relação aos casos, vocês acham que vocês veem que chegam mais casos que vocês encontram, né, na população, na comunidade, ou que as pessoas indicam ou entram em contato com vocês, porque como vocês disseram, querendo ou não, ainda tem uma certa barreira em relação ao Conselho Tutelar, então acredito que muitos casos ficam ali perdidos sem o contato com vocês. Então eu queria saber como vocês lidam com... E se essa maioria desses casos vocês procuram ou vocês recebem muitos casos também? Sim, a gente recebe as denúncias, né, de várias fontes, né? Então, desde o munícipe que percebe uma situação, que vê uma criança, enfim, com uma pessoa fazendo uso de substância e aciona,
por exemplo, que já aconteceu comigo. E também situações que a escola nota, o hospital nota, né? Uma situação de violência, por exemplo. O hospital, a médica, enfim, é obrigado a informar o conselho, né? Então, eu soube de uma situação que teve uma vez, por exemplo, uma queda numa criança que chegou com uma fratura, né, crânioencefálica, né? Uma fratura no crânio. E a mãe falou, não, na situação não aconteceu nada. E aí a médica notou que tinha ali uma situação sim, fez os exames, uma tomografia, enfim, e aí que apontou que havia uma fratura. E aí encaminhou ao conselho. Né? Nesses casos, a gente toma outras providências. Né? A gente informa muitas vezes o Ministério Público. E para que a criança seja afastada da situação de risco, que no caso, dependendo da situação, gerou uma violência, é o responsável, é a responsável. Né? Então, o conselho ele tem um papel de pedir os serviços, né? De acolher as famílias, mas a gente busca esgotar todos os recursos que a gente tem. Encaminha para a saúde, encaminha para assistência. Não teve retorno, não atendeu. Aí chega um momento que a gente não tem mais para onde ir. Aí a gente precisa informar o judiciário, né? Porque aí eles podem tomar outras providências numa situação mais grave, né? Para dar uma resposta rápida àquela situação. Então, querendo ou não, tipo, a maioria dos casos vem através de situações que pioraram, tipo, que no caso se uma criança ali não tivesse ido para o hospital, isso não chegaria para vocês. Então, felizmente ainda tem uma certa barreira com o início ali, né, da própria comunidade, assim, em questão. As pessoas não têm a ciência que elas precisam denunciar, né? Isso. Pensar, olhar ali pelaquela criança, né, que não tem como se defender, e às vezes o vizinho pode. Então a pessoa pode ligar e ajudar aquela criança. O Conselho Tutelar não vai lá para poder prejudicar os pais, então vocês que estão ouvindo, não pensem nisso. Eles vão querer ajudar, contribuir para que aquela criança saia de uma situação de risco. A criança, na verdade, ela precisa de todo cuidado, né? E isso é uma responsabilidade de todos, né? Não é só do Conselho por lei, né? Mas de cada pessoa, de cada vizinho, de cada profissional, todos nós temos uma corresponsabilidade na proteção, né? Então, que as pessoas possam entender isso e não ter receios. A gente recebe uma situação. A primeira coisa que a gente pensa a gente tem que ter uma escala mais ou menos assim do que é mais grave e o que é menos grave. E a gente busca vincular a família aos serviços públicos, né? Então, tenho certeza que no seu território tem um CRAS, tem um CREAS, enfim, tem uma UPA, tem uma UBS. E aí a gente vai buscar esses profissionais da ponta que atendem a família, que estão no dia a dia, né, para poder fazer esse acompanhamento e garantir que a criança não esteja em risco, né? Nossa preocupação é que ela esteja bem, estudando, saúde. Quanto a isso, a gente não precisa, né, não tem preocupação quando a criança está bem, está estudando, está se alimentando principalmente, né? Uma boa alimentação. E aí a gente quer que a família evolua. De uma orientação, né, para isso. E vocês estão lá para isso, para orientar as pessoas. Então, gente, nada de pensar que o Conselho Tutelar é bicho-papão, não é. Está ali para ajudar, orientar. Contem com eles, entrem em contato. Se você vê uma criança em situação de risco que você acha, mas eu não tenho certeza, consulta eles, conversa, eles vão te orientar e vão te falar se é ou não uma situação de risco, e eles vão analisar da melhor forma possível. Você só está fazendo a sua parte, fazendo bem. Lembrando que as denúncias são anônimas, né? Também, não vai comprometer ninguém para não ter nenhum problema. Vocês, para entrar numa comunidade, vocês têm fácil acesso? Tem alguma dificuldade? Conseguem ir tranquilos? Sim, geralmente sim, não temos problemas. A gente vai só, né? Sim. Eles respeitam. No geral, assim, desde 2016, eu posso dizer que eu nunca tive nenhum problema nos territórios, né? Então, a gente se apresenta, lógico, a gente tem que mostrar o crachá, enfim, isso para todo lugar, né? A gente vai no hospital, enfim, e no território também, nos bairros, né? Nas comunidades. A gente vai, conversa, a gente fala mais ou menos o que é a situação, porque a gente precisa proteger a criança, né? A gente menciona, lógico, a gente guarda o sigilo, mas olha, preciso ver a questão escolar, precisa ver como é que está, né, a família, se a criança está bem. E a gente precisa também, que a gente frisou muito comunidade, mas a gente conversou aqui também sobre que não é só na comunidade que acontece isso. Então, assim, a violência com a criança, ela pode estar, assim,
disfarçada ou em qualquer Sim, com com certeza. classe social, né, Murilo, né, Matheus? Porque Verdade. não é dinheiro que faz isso, cuidado especial com a criança, né? Então, às vezes, como vocês falaram, qualquer anormalidade que você vê, comportamento diferente da criança, independente em que classe social que ela viva, né? É importante as pessoas ficarem atentas. Acredito que até muitas vezes esses casos possam vir de lugares que a gente menos espera. Com E certeza. Sim. Infelizmente a violência e esse tipo de violação não é privilégio de quem é mais pobre. Né? Isso acontece em todas as classes. Né? Então, só que, lógico, algumas classes têm umas formas de se blindar. Né? E aí, ainda assim, é importante que haja denúncia anônima para que a gente possa acessar essa criança e buscar, né, que ela não sofra mais, né? Que ela tenha seus direitos, a educação, a saúde e a convivência familiar garantidos. A gente, infelizmente, está chegando ao fim da nossa entrevista. Uma pena, foi um É prazer. uma pena, foi muito legal. O primeiro bate-papo, espero que nós tenhamos outros. Acho que o Matheus dá uma concluída, o Murilo também, foi bem legal. Para finalizar, assim, tipo, a gente queria saber como que a gente, como comunidade, pode contribuir com o Conselho Tutelar, com todas as ações que vocês fazem, como a gente pode levar casos para vocês ou situações. Como uma denúncia, né? Como a pessoa pode fazer uma denúncia. Como a gente, toda a sociedade pode contribuir, assim, para esse todo. Se vocês perceberem que alguma criança está tendo violações de direito, vocês podem denunciar no Disque 100, ou então mandar direto para o Conselho Tutelar no e-mail, né? Cada conselho tem o seu, mas no nosso caso é ctzc@santos.sp.gov.br, ou por telefone também, né? E a gente, todos nós temos familiares, temos crianças, somos tios, temos primos, irmãos, né? É sempre bom a gente estar atento, porque às vezes uma mudança de comportamento, alguma coisa pode estar acontecendo e ninguém está sabendo, né? Então é sempre bom estar dando atenção e percebendo o que está acontecendo com a vida daquela criança, acompanhar as reuniões escolares, levar ao médico, vacinas em dia, né? Para que ocorra tudo bem aí com o desenvolvimento da criança e do adolescente. Sim, e eu acho que foi muito bom que a Helena trouxe essa questão da família, né? Porque em muitos casos a maior incidência é no seio da família, das violações de direito, né? Então, que as pessoas possam perceber as crianças, olhar com atenção, com cuidado, com afeto, né? Com respeito acima de tudo e buscar sempre a proteção. E na dúvida, na suspeita, pode encaminhar, né, nesses canais que a Eliana trouxe, as denúncias, né? A denúncia é sempre anônima, o anonimato é garantido. O Conselho Tutelar tem alguma rede social que, tipo, divulguem algo, vídeo, alguma coisa do tipo? Já tem um Instagram, o Conselho Tutelar? Porque hoje tudo é Instagram, TikTok. Vocês gravam TikTok, não tem nada Não, assim ainda nesse não. sentido. Não. Na verdade, tem o site da própria prefeitura, tem o site do Portal dos Conselhos, né, que lá vão ter todos os conselhos de direito, os conselhos deliberativos que existem em Santos, que são vários, né, que lidam com todo tipo de população. E lá também existe o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que é um conselho deliberativo, tem reuniões toda primeira quinta-feira do mês, né? E pode procurar lá no site, aí lá vai ter as informações sobre os conselhos, os horários de funcionamento, os telefones de plantão, né? E os endereços também. Nós vamos deixar lá no final, né? A gente vai deixar lá o site da prefeitura direitinho para as pessoas perfeito. poderem acessar. Tanto o número do conselho... O número do conselho. Sim, e-mail, Sim. número. Vou deixar as informações lá para as pessoas Importante. começarem a usar mais o Conselho Tutelar. Tem umas ordens aí para servir. Se precisarem de qualquer coisa, nós estamos à disposição. Então é isso aí. Acho que Acho que foi extremamente importante para a gente esse bate-papo, foi muito legal, um prazer ter vocês aqui, a gente quer agradecer imensamente. Vocês tiraram tempo de vocês aí para vir aqui no nosso podcast, para poder orientar a população a respeito da importância que é a segurança alimentar para as crianças e a segurança da criança num contexto geral. Ficamos por aqui. Em breve estaremos de volta com mais um episódio aí junto com o Conselho Tutelar. Obrigada. Obrigado a vocês. Obrigada.
prazer.